que te abate, ó minha alma, e te comove, pela calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar todos os irmãos a estar abrindo em Jonas 1:13. Glória, Amém? Glória a Deus. Queria desde já agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer ao obreiro Bruno por ter feito esse convite. Amém? Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer aqui neste lugar. Mas não porque eu vim pregar aqui, mas é porque a presença dele está aqui. Glória a Deus. Eu já pude sentir neste lugar desde o primeiro louvor. Então essa fé que eu tenho, que a presença dele está aqui, eu peço aos irmãos que tenham também. Amém? Glória a Deus. Jonas 1:13. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Amém? O Senhor tem perdão. Gostaria de fazer só mais uma oração em concordância ao obreiro, amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor Jesus. Eu venho lhe pedir neste momento, Senhor Jesus, que eu não venha, Pai, falar palavras, ó Pai, ao qual o Senhor Jesus, ó Senhor Deus, ó Pai, ao qual o homem quer escutar, mas que eu venha dizer palavras ao qual o Senhor preparou para este povo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, o que esse povo, Pai, merece. O Senhor sabe, ó Pai, o que esse povo, ó Pai, precisa. E eu creio, Pai, que esse povo, ó Pai, precisa, ó Pai, da sua mensagem, ó Pai. Ó Senhor Jesus, ó Pai, eu venho lhe pedir que neste momento, ó Pai, não seja mais eu falando, mas seja o Espírito Santo a falar com a sua igreja. Que neste momento, Senhor Jesus, que as palavras, Senhor Jesus, que forem sair da minha boca, Senhor Jesus, seja o Espírito Santo a falar com a sua igreja. E que seja, Pai, como uma flecha no coração, e que possa entrar no coração dele, ao ponto, ó Pai, que neste noite, ó Pai, eles não saiam daqui do mesmo jeito que entrou, eles saiam daqui, Pai, transformado pela sua presença, transformado pela sua palavra, Senhor Jesus. Receba agora, Pai, a minha oração. E, Senhor Jesus, assim eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. E que os irmãos possam sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Eu tenho um mistério, irmãos. É um negócio muito que Deus tem comigo, muito interessante. Que antes de eu ser chamado para pregar, Deus me dá uma palavra. Então eu nem recuso o convite, que eu sei que Deus quer falar. E quando Ele quer falar, irmãos, quem sou eu para calar a boca dele? Eita, glória. E algo muito interessante que Ele falou comigo foi algo que Ele botou na minha lembrança muito claramente em meu momento com Ele ali. Eu lembro uma vez que eu estava passando por uma situação difícil. E eu lembro que a diaconisa Mônica, o pessoal que vai na sede conhece, eu lembro que ela me deu uma instrução. Ela falou assim: Rodrigo, presta atenção. Eu estava ali triste, né, pela situação que eu estava vivendo. E ela virou para mim e ela disse assim: Rodrigo, existe tempestade na nossa vida, que nós adquirimos por causa de algo que nós fizemos. Mas tem uma diferença, algo que dá para você saber qual tempestade te alcançou. Aí você coloca na ponta do lápis: essa tempestade que eu estou enfrentando é algo que me aproxima de Deus ou algo que me afasta? E aquilo ficou dentro de mim. E no dia que eu estava
estava ali tendo um momento com Deus ali, e ele me trouxe a lembrança. E assim como ele me deu algumas pregações, ele só falou comigo assim: escreve tudo que eu vou te falar. Eu fui escrevendo. No momento ali eu não entendia nada. Mas aí no final Deus deu um desfecho. Como me deu aquela certeza que Ele era comigo. A qual eu olhei: Deus, essa tempestade que eu passei foi necessário para mim me chegar perto de você. Pois eu tinha planos, eu tinha projetos na minha vida, ao qual eu não tinha Deus como foco. O meu foco era fazer certa idade, sair da igreja, ter as minhas coisas. Mas a tempestade que Deus colocou na minha vida foi necessária para me subir no monte, para me orar, para me conhecer Jesus verdadeiramente. E aquilo foi me aproximando de Deus. E aí Deus começou a me dar um exemplo. Falou: olha para Jonas. Deus tinha dado uma ordem para Jonas, para ele ir e pregar na cidade de Nínive. E ele escuta aquela ordem e ele toma um movimento contrário da palavra de Deus. Ele vai para Tarsis, entra num navio e vai. A Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali no meio do caminho, uma tempestade alcança ele. E Deus, ele começou a falar comigo. Quando a gente toma uma decisão diferente daquilo que Ele preparou para nós, tende a dar errado. Pode ser que no início da viagem de Jonas, ele parou e pensou assim: agora eu não vou ter que ir naquela cidade pregar. Agora eu não vou precisar fazer a vontade de Deus. Eu aqui escondido nesse navio indo para outro lugar, eu vou conseguir fugir das minhas responsabilidades. Mas nós que temos um chamado, nós que vivemos num propósito, a gente pode esconder de homens, mas de Deus a gente não consegue esconder. E pior ainda, ele não só tentou se esconder de Deus, ele tentou se esconder da palavra que Deus colocou na vida. Meu Deus, aleluia. Deus falou: vai e prega. E ele tomou o movimento contrário. Aí, consequência: ventania, tempestade. Deus não queria aquela tempestade na vida de Jonas. Deus não queria. Mas era necessário. Para ele ver ali que a palavra que Deus tinha dado para ele era o caminho certo. Só que aí a Bíblia vai começar a dizer que aqueles marinheiros, no meio da tempestade, eles começam a lançar sobre o mar aquilo que é necessário para eles. Vamos aqui conjecturar: imagina que eles estavam carregando ali alimentos e eles começaram a jogar alimentos sobre o mar. Vamos imaginar ali que eles estavam levando, sei lá, algo que era necessário para eles naquele momento do navio ali que eles estavam, porque a viagem de navio durava tempo, então eles necessitavam daquilo, mas eles queriam jogar no mar algo que era necessário para transformar mais leve o caminho ali, o manuseio. Só que quando você vive na desobediência, irmãos, não tem nada que faça transformar mais leve o seu caminho, a não ser a obediência, aquela palavra que Deus falou no início. Então, ou seja, eles poderiam tirar tudo, mas se eles não tirassem o que estava ali no erro, não ia acontecer nada. Então, ou seja, eles lançaram ali as coisas necessárias no mar, mas o que fazia a calmaria chegar, eles não estavam tirando. Aí Deus falou comigo: quantas vezes nós estamos numa prova ao qual nós trazemos para nós estamos no meio de uma desobediência, nós estamos no meio de uma palavra a qual Deus não queria para nós. Deus falou: não vai, você foi. Aí você quer tirar o que é necessário para você. Já viu? Você fica na prova financeira, a primeira coisa que você tira é a igreja. Não vai dar mais para mim no culto, não tem dinheiro mais. Mas por que você está passando essa prova? Porque no início você desobedeceu. Às vezes
vezes Deus falou algo contrário para nós, mas nós insistimos naquilo. Só que é um ciclo vicioso. Aquilo vai rodando. Você acha, acredita que vai dar certo, só que continua. Porque o certo a se fazer é se arrepender, é se renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Está difícil vir? Mas venha, Deus mandou você vir. Está difícil ir? Mas vai, Deus mandou você ir. Deus Santo! Os seus caminhos, a partir do momento que você levantou a mão para o céu e aceitou Jesus, os seus caminhos começa a ser escrito pelo dedo dele. Então você não pode andar por caminhos em que o homem determinou. Ah, mas é que a irmã tal falou que esse caminho aqui é mais fácil. Ah, mas o que o irmão tal falou que esse caminho aqui é mais fácil. Ah, mas meu primo que tem isso, que tem aquilo, falou que é para fazer. Não, o que Deus mandou é não ir, não vai. O que Deus mandou é não fazer, não faz. Porque vai enfrentar uma tempestade a qual você não vai conseguir passar. Porque tempestade é que você passa com Deus, quem vence é Deus. Mas a tempestade que você passa com o homem, quem que vai fazer você vencer? Quem é o homem para fazer alguma coisa? A gente com muito custo orando, entrando em jejum, oração que a gente consegue com Deus. Mas o homem do mundo consegue com como? Consegue como? Então nessa noite eu te chamo. Se você está passando por uma tempestade, um momento difícil, olha para a sua vida. Eu falo isso também para mim. Se a gente passar por uma tempestade difícil, vamos olhar para a nossa vida. O que nós precisamos se arrepender do que fizemos? Qual é a direção que Deus deu na nossa vida? O que nós precisamos realmente fazer? Porque aí vai acontecer uma coisa. Aqueles homens ali que estavam ali, jogando as coisas ao mar, eles vão pensar. Vão descobrir que é Jonas que está trazendo ali aquela tempestade. Jonas diz para ele. E o coração deles vai ali ficar com aquela, vamos colocar aqui, aquele remorso, né? Aquela situação chata. Nossa, será que é isso mesmo que eu vou ter que fazer? Mas era a vontade de Deus. Aí nessa noite eu te digo, vai doer tirar isso que te impede de ter uma calmaria na sua vida? Vai. Vou falar para os irmãos que não foi fácil. Não foi fácil renunciar a tudo. Não foi fácil. Eu estava no mundo, eu lembro que via muitas propostas no mundo e eu aceitava todas. E aquilo começou a trazer dentro de mim um costume. Um costume de quê? De viver no mundo. Então, a minha vida foi indo. E quando eu olhei para trás, eu falei, nossa, agora para voltar vai ser um tempão. Porque eu fui levando a vida de uma maneira ao qual Deus não queria. Então voltar é difícil, mas é necessário. Lançar Jonas no mar é difícil, mas é necessário. Porque a Bíblia diz que quando eles lançam Jonas no mar, a calmaria vem. Então nessa noite vamos lançar ao mar aquilo que nos impede de ter calmaria. Vamos lançar ao mar aquilo que trouxe desobediência, aquilo que trouxe rebeldia na nossa vida. Vamos lançar tudo aquilo que nos impede de ter uma intimidade com o Senhor. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para trazer calmaria. Ele não quer que você viva em tempestade. Só tem uma tempestade que Ele faz na nossa vida, mas é a mais necessária. Que é essa que eu estava vivendo. A tempestade ao qual Deus quer estar comigo mais. Quer que eu tenha mais intimidade com Ele. Metade desse ano, eu estava trabalhando muito. Eu queria conquistar muito uma coisa.
Eu ainda vou chegar aqui e ainda vou contar esse testemunho para os irmãos. Deus me deu várias vitórias. E ali eu estava trabalhando e eu vi que onde eu estava trabalhando não ia conseguir me sustentar por muito tempo, não ia conseguir me pagar. Aí eu comecei a olhar, eles estavam roubando lá. Aí eu parei assim, eu falei assim, Deus, tipo assim, me abriu a mente, me mostrou que estava errado. Eu falei, eu vou precisar sair daqui. Aí eu fui sair. Só que eu olhei para aquela situação ali. Eu tinha me planejado para me sair, né? Porque eu tinha visto, acho que mais ou menos um mês, mais ou menos, essas situações. Aí eu me planejei. Aí quando eu saí, eu cheguei e a minha ex-patroa até falou comigo, olha, eu já estava doido para chegar perto de você para falar isso. Só que meu coração estava doendo porque eu não sabia se estava contando com dinheiro. Falei, contando com dinheiro até tô. Mas infelizmente eu estou vendo que eu estou te prejudicando e estou me prejudicando. Porque eu estou vendo que daqui a pouco você vai me mandar embora e eu vou estar despreparado. Então eu preferi agora que eu estou preparado e procurar outra coisa do que continuar aqui e do nada você me mandar embora e eu estiver despreparado. Ela falou assim, não, mas eu também estava pensando, só que eu estava meio sem jeito de chegar. Aí eu saí. Eu fiquei uma semana em casa. Eu queria descansar porque eu estava trabalhando muito mesmo. Eu chegava lá às 7 horas, saía às 9 da noite, fazendo hora extra, fazendo as coisas. Eu fiquei em casa, descansei uma semana e eu fui atrás de outro serviço. Só que aonde que eu ia, irmãos? Ninguém queria. Ou eu até começava, eu cheguei, se eu não me engano, tem uma semana que eu cheguei, eu comecei, o serviço era bom, a pessoa me chamou de uma maneira que não era para ter me chamado, tipo assim, meu nome estava lá como referência, me chamou, me colocou lá na parte de administração. Só que aí chegou num momento, eu trabalhei lá 2 dias. Eu olhei pra ela assim, ela tava chorando, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ela não, tô com o coração apertado de te mandar embora, porque eu te chamei, confiando em você. Só que agora essa oportunidade eu tenho que passar pra outra, porque infelizmente não é algo que se pega na noite pro dia. A última pessoa que trabalhou no seu lugar trabalhou 12 anos. Só que, irmãos, esses últimos tempos, foi um momento de dor. Porque eu estava acostumado, quando eu recebi, eu chegar em casa e falar assim, mãe, toma aqui, ó, pra você, vai lá, pode sair. O que está precisando comprar para casa? Mesmo eu juntando dinheiro, irmãos, mesmo eu tirando mais da metade do meu salário para dar em casa, eu ajudava minha mãe. E às vezes tinha gente no meu serviço que falava, nossa, eu tenho que estar com essa mesma calça, essa mesma blusa, não. Eu tenho minha meta e eu quero ver minha mãe feliz. Só que aí imagina você chegar em casa agora diferente. E chegando em casa e ver sua mãe preocupada com o próximo mês. Ver sua mãe olhando e falando assim, filho, agora eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu correndo atrás de qualquer coisa. Eu correndo atrás de serviço. Só que aí Deus me deu um sinal. Sabe por quê, irmãos? Que desde quando eu fiquei em casa, eu falo pra vocês, foi o momento que eu mais me aproximei de Deus. Eu lembro que eu fazia propósitos dentro de casa, ficava até meio-dia sem comer, fazendo meu jejum. Aí eu lembro que Deus mandava, quando eu ia encerrar o propósito, Ele mandava eu ler a Bíblia. Aí Ele me dava a pregação, aí quando eu ia entregar, eu ficava 1 hora ali na Bíblia. Aí quando eu ia ver 1 e pouco, eu ainda nem comia, eu fazia comida. Aí Deus ele me deu um sinal. Eu lembro que eu fiz um propósito. Eu estava indo no monte esse tempo todo. Aí Deus me foi lá e me deu uma luz. Ele falou, ó, na hora que eu desci com o Vinícius, ele falou, Rodrigo, eu vou te dar minhas ferramentas. Sabe mexer em celular? Eu não. Eu também não sei não, mas eu aprendi no YouTube. Eu falei, mas você vai me dar mesmo? Ele falou, porque o cara lá que eu ia vender, eu ia dar pra ele me pagar 150 por semana. Nem isso ele quis, sem entrada e sem nada. Agora eu vou te dar essa ferramenta. Aí ele foi olhando e eu falei assim, tá bom. Ele, ó, e é Deus, tá? Porque o cara não quis. E essa oportunidade eu vendi barato. Era 10 parcelas de 150.
maquinário mais de 2.000 e ele quis me devolver. Mas agora eu vou te dar. E eu comecei a aprender ali. Comecei a aprender dentro de casa, pegando o celular estragado e arrumando. Esses últimos meses, irmão. Olha, você não tem nem um mês que eu comecei. Só que as coisas aconteceram tão rápido que depois que eu acho que eu troquei a minha segunda tela, ele falou comigo: Rodrigo, acho que eu vou abrir uma loja e você vai comigo. Eu falei assim: tá bom. Quando foi ver que não, se eu não me engano, acho que no sábado ele saiu. Sábado agora. Ele: Rodrigo, eu vi uma loja lá no centro do Linhares. A mulher falou assim: quer alugar pra mim, quer alugar pra mim. Aí eu falei assim: mas quanto que tá, Vinícius? Ela quer 800, mas eu vou conversar com ela. Eu quero abaixar esse valor. Vamos lá. Ele, na verdade ele foi. Eu lembro que a Carol estava fazendo pismo, eu fui levar ela. O tempo dela ir no pismo e ela voltar, ele me ligou: olha, segunda-feira a gente começa. Ela baixou o valor e segunda-feira a gente começa, vou descer com os maquinários tudo segunda-feira. Eu falei: tá bom. E lá estamos nós, irmãos. Desde segunda-feira estamos lá. E Deus tem dado graça. Aleluia! Deus tem dado graça. Sabe por quê, irmãos? Que Deus ele me lembra sempre essa mensagem. A Bíblia diz que Jesus, após receber a notícia ali de que João Batista tinha morrido, ele vai e fala com os discípulos: vai na frente. Enquanto eu vou despedindo das pessoas que estão ali, Jesus se despede, vai ao monte. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam indo na viagem, uma tempestade alcança eles. Então eu imagino os discípulos ali, meio sem entender por que a tempestade alcançou eles. Por que está acontecendo isso comigo? Jesus estava conosco. Jesus nos usa, Jesus não está com a gente aqui. Ele ensina tanto a nós, mas por que isso está acontecendo conosco? Aí quando eles olham para o lado, eles veem um homem andando sobre as águas. No momento eles até se assustam, mas mal sabia eles que era provisão, era tudo que eles queriam, mas ainda não sabia. E ali chega Jesus e diz: calma, sou eu. E, irmãos, vocês podem ter certeza aí, irmãos, que às vezes tudo que você está precisando, no meio do seu problema financeiro, familiar, é escutar do Senhor assim: é eu que estou aqui chegando perto de você. Eu não estou chegando para assustar, não. Eu estou chegando para calmaria. Então vem aquela... Pedro grita: se és tu, então deixa eu ir até você. E ali Jesus disse: venha. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra para sinais e maravilhas, ele entra para sobrenatural. Quando ele entra na nossa vida, ele diz: chega de olhar com os olhos humanos, chega de olhar com os olhos que o médico diz, que o psicólogo diz, começa a olhar com olhos espirituais, porque eu estou trazendo providência para sua casa, eu estou trazendo providência para sua família. Venha ter um encontro comigo nesta noite. E ali Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que ele olha para o lado, ele olha para o outro e vê a tempestade. E aí que está o nosso erro. Quando nós estamos passando por uma tempestade, é olhar a situação que está acontecendo, sendo que Deus já falou que é só passageiro. E ali vai vir a consequência. Ele começa a se afundar. Só que, olha interessante, quando Deus
me deu essa mensagem, ele abriu meus olhos para conseguir ver isso. Jesus estava ali na frente dele. Ele tinha acabado de andar sobre as águas. Só que ele olha para o lado e ainda tem tempestade. Você parou para pensar nisso? Como assim? Jesus está na frente, Jesus está fazendo o sobrenatural, mas ele ainda olha para o lado e vê tempestade. Como assim? Aí sabe o que Deus falou no meu ouvido? E ele confirmou numa ligação. Para a tempestade acalmar, Jesus tem que entrar no barco. Não adianta nada vir na igreja ver o sobrenatural. Não adianta nada vir na igreja pregar, cantar, fazer tudo. Mas se Jesus não entra no barco, não vai adiantar nada. Vai acontecer tudo aqui, mas lá fora vai acontecer nada. Vai acontecer tudo aqui, mas na sua casa vai continuar tendo briga. Vai acontecer tudo aqui, mas no seu serviço ainda não vai ter provisão. Mas Deus está te falando, me coloca dentro do barco, me coloca dentro da sua vida, me coloca nos seus planos. Deixa eu escrever a sua história, que quando eu entrar, a calmaria vem. Mas olha só o interessante, ali estava Pedro se afundando, mas ele levantou a mão e gritou: Jesus, me tira daqui, me salva. Se nesta noite você quer que Jesus entre no seu barco, levante a sua mão e comece a gritar: Jesus, filho de Davi, me salva nesta noite, me leva, Senhor Jesus, para as águas, Senhor Jesus, da fonte que dá vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! É notória essa presença aí? É notória essa presença aí? Então continua dando glória. Jesus tem que entrar no barco. Não adianta nada, irmãos, viver de aparência. Tem que viver com a essência que Deus colocou em nós. Para que nesta noite você possa entender que a solução de nossos problemas é a presença dele na nossa vida. Glória a Deus. Só que quando ele me deu essa mensagem, ele me deu um mistério muito grande. Levante sua mão nessa noite. Feche seus olhos. Lembra de tudo que você passou? Lembra? Quando tu olhavas para o lado e não sabia mais o que fazer. No meio da sua tempestade, tu viu algo que te disse assim: sou eu. Aí hoje você pode cantar assim, ó.